de Deus, tem liberdade na presença do Senhor. E eu fico meditando nessa passagem aqui. Jesus, ele como missionário, ele nos ensina aqui. Nós vamos ver para entender um pouco. Os judeus, eles não podiam se comunicar com os samaritanos. Mas como assim? Quando Salomão morreu, as tribos foram ali divididas. Então, a história conta que o reino do norte ficou Israel. E a capital do reino do norte era Samaria. Então, o reino do sul ficou Judá, as tribos dos levitas e dos Benjamim. E a sede ali, ou a capital, era Jerusalém. Então, as tribos ficou dividida. E ali Deus sempre usando os profetas maiores, a Bíblia, aqueles dos livros menores, e os profetas maiores, Jeremias, Ezequiel. Então, ali, a gente vê que as tribos de Israel do norte, ali em Samaria, que era a capital, elas foram, os assírios invadiu e pegou muitos cativos ali. Então, os judeus que estavam ali morando e outros que não eram, outros povos entrou ali em Samaria e tipo que se misturaram e prestavam culto a outros deuses, faziam tudo aquilo que desagradava o Senhor. Então teve aquela mistura que aos olhos de Deus não agradava. Então, aquele povo do norte ali, de Samaria, a capital Assíria, eles foram levados cativo ali para a Síria. Mas Deus sempre usando os profetas, que também o povo ali que ficou no sul, que é Judá e as duas tribos, os profetas estavam falando que eles iam passar também pelo cativeiro babilônico. E não foi diferente, foram levados também. Porque Deus sempre nos avisa, Deus nunca deixa que nada aconteça e nós fiquemos, mas como assim, Senhor? Mas eu te sirvo. Mas se nós for meditar, Deus traz tudo à nossa memória, porque Ele não quer que ninguém se perca. E nisso, aquele povo ali de Judá, eles foram, que a capital era Jerusalém, eles foram levados ali cativo para a Babilônia. E a Bíblia fala que no reinado persa, aquele rei ali, ele liberou os povos ali, os judeus, para eles ir para Jerusalém, para eles restaurar ali o templo, a adoração ao Senhor. E eles foram. Quando chegaram lá, quem estava lá? Os samaritanos e aquela mistura que tinha acontecido lá no reino do norte. Então, os judeus ficaram na posição que Deus quer que nós fiquem, que não vamos abrir mão da nossa adoração ao único Deus que fez o céu e a terra. Não vamos nos contaminar. Vamos ficar naquela posição como aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha, como Daniel na cova dos leões. Eles não negaram o seu Deus. É isso também que Deus quer para nós nos nossos dias. Diante de qualquer situação, vamos ficar firmes. Então, de lá para cá, irmãos, aí os judeus e os samaritanos, eles não se cumprimentavam, eles não passavam no mesmo trajeto, eles cortavam o caminho, porque se você for ver na história, Jesus, ele fala o primeiro versículo, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Então, você vai ver lá no mapa que está Judéia e Galileia, e no meio está Samaria. Aí você fala, eu pensava, antes de eu pesquisar, caminho, tem que passar de todo jeito. Mas não, se você for pesquisar, tem outro caminho que dá para sair da Judéia e chegar à Galileia sem passar por Samaria. Mas Jesus, ele é estrategista. Ele sabe como trabalhar para que nenhuma alma se perca. Então, esse caminho para passar por Samaria era tipo um atalho, era mais perto. Mas se você for ver na história, os judeus não querem passar. Agora, vamos entrar aqui imagina aqui. E Jesus vai passar, é necessário passar por Samaria. Jesus está vendo lá na frente, vai falar assim, o agir de Deus é de repente. Mas o de repente, no mundo espiritual, já está o trabalhar de Deus ali, ó. Quando a bênção chega, muita coisa já foi rompida, já teve guerra espiritual, já teve propósito, já teve consagração, já teve perseverança na oração, porque as bênçãos, ela não chega de mão beijada, porque se fosse assim era fácil demais, mas a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado à força, é com esforço. Às vezes o irmão fala assim, irmão, você prega, e meu Deus, eu falo que Jesus é bom, porque, irmãos, a gente nunca pode deixar a nossa vida profissional ser mais do que também servir a Deus, porque às vezes nós nos colocamos assim até na parede.
nossa Senhor, mas a gente trabalha, mas a gente tem que romper, né? Glória a Deus. Eu lembro que eu cheguei ontem, aí eu cheguei de serviço era 4 horas. Isso é para a glória de Deus, porque aqui o Senhor cresça e cada um que está aqui essa noite venhamos diminuir. Porque é Ele que nos ajuda a ficar de pé a cada dia. Se não fosse a misericórdia dele, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Mas Ele é bom para conosco. Se nós estamos de pé, é porque nós temos que pagar um preço, nós temos de orar. Eu tenho de orar, a palavra corta aqui primeiro. Para alguém precisa da minha oração, alguém precisa da minha intercessão, alguém precisa da minha palavra, que o Senhor vai me usar, a palavra do Senhor, e eu vou falar, eu vou ser um canal. Então, imagine os discípulos entrando em Samaria com Jesus, imagine. Porque eles não tinham esse acesso, irmãos. Se fosse olhar os judeus, o boi, o animal, a ovelha, a roupa, até o próprio copo de água dos samaritanos era tipo como imundo, eles não tinham contato. Se vai no trajeto, eles cortam caminho. A história conta que era assim. Então, assim, devido aos samaritanos ter aquela mistura e não adorar como realmente Deus quer que adore, eles adoravam da forma dele, mas eles não tinha essa perfeição que Deus quer, que seja só Ele, o Deus que fez o céu e a terra. Então fazia muita coisa que desagradava o Senhor. Então a gente vê Jesus entrando em Samaria. Imagine os discípulos ali com Jesus, ele só ouviu falar daquele poço. Imagine, de pequeno vai crescendo, eles ouviram falar daquele poço ali que foi cavado ali. Imagine Jesus entrando em Samaria e indo ali. Jesus sabe todas as coisas. Então Jesus manda eles vão comprar comida. Os 12, dá a entender que os 12 foram. Jesus ficou ali com a mulher só. E Jesus não foi interrogado. Porque Jesus não podia conversar com ela, por ela ser samaritana, por ela ser mulher. E aquela mulher não tinha nem marido. A Bíblia relata que ela tinha 5. E na história fala, Jesus vai chamar seu marido. E o 6º que tem não é. Então assim, não podia. Mas Jesus, Ele veio para salvar, para que nenhuma alma se perca. E para os nossos dias, como que fica? Se Jesus dá esse exemplo para mim e para nós também temos de aprender com Jesus a cada dia. Porque a alma pode estar lá na sarjeta, a cultura dela, tudo dela se modificou, mas aqui não devemos abrir mão dela. Devemos amar com o amor que Jesus... Aí para pensar, nossa, mas é tão difícil. Mas quando o amor de Jesus entra nos nossos corações, é igual a irmã falou aqui, nós temos de nos doar. Porque se eu estou na presença do Senhor, se eu estou absorvendo essa palavra aqui, os frutos têm que dar na minha vida. Eu tenho de gerar frutos. Para o povo olhar para mim e falar, conhecereis a árvore pelos frutos. Verdadeiramente aquela árvore ali é Jesus, ó. Assim, irmãos, então assim, a gente vê século 21, a gente se depara com muita discriminação, tanta coisa, mas Jesus mandou amar, Jesus mandou perdoar, Jesus mandou orar pelas pessoas, porque o culto é de missão. Então o culto fala isso conosco. Porque há 30 anos atrás, Jesus visitou a minha Samaria, lá na casa do meu pai, 14 irmãos. E eu fui pagar um convite para ir na igreja, eu fui, como eu falei no outro culto, e nunca mais eu saí desse caminho que é a palavra do Senhor. Então eu me deparo, eu sentada ali, oh Deus, eu só vim só agradecer hoje, só agradecer, porque o Senhor me alcançou há 30 anos atrás. Aí eu fico pensando assim, não foi fácil. Porque uma casa de 13 irmãos, meu pai e minha mãe, até hoje nós oramos, meu pai está com 86 anos, minha mãe está com 76, e aí os filhos orando. Só faltam uns 4, dos 14, faltam 4 se render para Jesus, os 4 filhos, e eu fico assim meditando. Alguém orou, alguém foi um missionário na minha vida, um missionário da intercessão. Há 30 anos atrás eu tinha uma irmã minha que morava em São Paulo e ela orava, gravava aquelas fitas cassete e quando vinha parentes lá ela mandava. E tinha hino, cantava os hinos da harpa, cantava. Eu não entendia nada, mas ela estava ali como missionária. E nisso Jesus entrou e fez a obra. Então esta noite não é diferente. Quantos aqui, imagine, Samaria é lugar de pessoa imunda, pessoa amaldiçoada, pessoa que não vai dar para nada. E quantos aqui essa noite, que o inimigo falou lá atrás, não vai dar para nada, mas Jesus entrou e fez a grande obra. E hoje estamos aqui sentados. Quantas pessoas têm falado? Filhos, parentes, colegas,
A gente vê que depois que ela teve aquele encontro com Jesus, que ela tomou da água da vida, que era Jesus, ela absorveu aquela